Oi, sou o professor Marco Aurélio. Agora vamos falar sobre corrente elétrica. Nós já falamos sobre potencial elétrico. Agora, fizemos uma analogia com potencial elétrico e potencial mecânico. Vamos também fazer igualmente uma analogia entre corrente elétrica e corrente mecânica. O que seria uma corrente mecânica? Seria uma corrente principalmente de um fluido, né? O fluido pode ser água, ar, um óleo, então pode ser um sistema hidráulico ou pneumático, né? E quando você tem um sistema hidráulico ou pneumático, você vai ter uma vazão aí que vai representar uma corrente de água, ar, óleo, como um rio, por exemplo, né? Existe uma corrente, existe um fluxo, existe uma variação de posição de cada partícula desse fluido, caracterizando uma corrente. E essa variação de posição ela não é aleatória, ela não é caótica, ela é ordenada. Você vai ter um movimento líquido ali. Tem um movimento caótico, imprevisível, mas tem um movimento líquido ali, que caracteriza o escoamento. E o que seria uma corrente elétrica? A mesma coisa. Falando em corrente elétrica, imagina uma corrente de água, por exemplo. Mas ao invés de ser água, vai ser o quê? Serão partículas carregadas. Tá? E que partículas carregadas são essas? Se você tiver um metal, por exemplo, ou um semicondutor do tipo N, essas partículas serão os elétrons, que são cargas elétricas negativas. Tá? Se você tiver um semicondutor do tipo P, aí essas partículas serão as lacunas, que na verdade são partículas entre aspas, tá? Porque não são partículas reais, são buracos, vamos dizer assim, né? Teriam carga positiva. Tá? Mas o caso do semicondutor tipo P e N, isso daí é para análise de junção PN, não vamos abordar aqui. Vamos abordar a corrente elétrica em metais, que se deve aos elétrons. Esses elétrons aí se devem aos elétrons da camada do orbital S, que na última camada dos metais. Se você for observar na tabela periódica, os metais têm como último orbital o orbital do tipo S. Tem um ou dois elétrons. Então esses elétrons aí eles são elétrons de valência, né, os de maior energia no orbital. E então eles são livres, então eles podem conduzir corrente elétrica. Então, só que como a carga deles é negativa, então é uma corrente negativa. Então, sendo uma corrente negativa, o sentido que nós adotamos para a corrente elétrica é, na verdade, o sentido oposto ao do movimento dessas partículas, o movimento dos elétrons. Então, se a corrente é indicada numa direção, os elétrons estão indo na outra direção. E o que seria uma corrente maior? Seria mais elétrons passando. O que seria uma corrente menor? Menos elétrons passando. E você pode também mudar a densidade. Num sistema mecânico, por exemplo, você tem um tubo onde passa ar, por exemplo. O ar que passa nesse tubo ele pode estar mais comprimido ou menos comprimido. Vai depender da pressão que a bomba de ar colocar ali. Da mesma forma também, a corrente elétrica, o fluxo de elétrons, pode sofrer compressão. Então você tem uma corrente elétrica de maior densidade ou de menor densidade. Tá? Igualzinho ao sistema mecânico. A única diferença é que no sistema mecânico as partículas são neutras. E no sistema elétrico as partículas são carregadas. Tá? Mas a física desse movimento é bastante parecida. E o que vai gerar esse movimento? É a tensão elétrica, como nós vimos no filminho anterior. Num sistema mecânico, o que provoca a vazão de um rio? É a diferença de potencial gravitacional da parte mais alta e a parte mais baixa. E num sistema, por exemplo, um compressor de ar, por exemplo. O compressor de ar eleva o potencial mecânico na saída. Então você vai ter um escoamento ali naquele circuito hidráulico pneumático, ou seja, um circuito fluídico. Então no sistema elétrico o que acontece? Você tem uma fonte de tensão que vai elevar o potencial das partículas na saída, que vai fazer com que circule a corrente. Tá? Isso no caso de ser uma corrente positiva, mas como a nossa corrente é negativa, ela é de elétrons, então ele teria que abaixar o potencial. Então se você pegar uma fonte de tensão
tem o potencial positivo e o potencial negativo. Tem a saída positiva e a saída negativa, o mais e o menos. Então, os elétrons eles estarão saindo do menos, do potencial negativo. Por quê? A carga deles é negativa e o potencial elétrico no negativo é muito baixo, então a carga negativa quer ir lá para o potencial positivo. Tá? Isso é uma coisa que atrapalha um pouco, confunde um pouco. Seria muito mais fácil entender isso daí se o sentido positivo, o sinal positivo fosse atribuído aos elétrons. Só que eles atribuíram o sinal positivo para os prótons. Os prótons têm sinal positivo, que são fixos, e os elétrons têm sinal negativo. Então, por causa dessa atribuição, a coisa se torna um pouco confusa. A gente tem que inverter os sentidos. Tá? Mas, para não ter confusão, é só lembrar que numa fonte de tensão, os elétrons saem do terminal negativo. E ocorre esse fluxo de elétrons devido à diferença de potencial elétrico nos terminais da fonte. Tá, ok? Então, procura sempre lembrar de uma bomba de ar, uma bomba de água que faz a água, o óleo ou o ar circular por um circuito fluídico, e você vai entender como funciona a corrente elétrica em um circuito quando sujeito à aplicação de uma fonte de tensão. Tá ok, pessoal? É isso aí. Muito obrigado.